Boa tarde, senhoras e senhores, amigos, amigas, familiares de nossos homenageados. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto tem a honra de recebê-los hoje para a apresentação das placas de denominação das novas instalações da Câmara de Rio Preto. E eu dou início à composição da mesa de autoridades, convidando o presidente da Câmara, o excelentíssimo senhor vereador Paulo Paulera. Convido também o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Convido também a juíza diretora do Fórum de Rio Preto, a doutora Luciana Cochito. Não. Bom, gente, estamos reunidos hoje aqui por iniciativa da presidência da Câmara, da mesa diretora, para a denominação das novas instalações da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O doutor Dalpós estava aqui, foi para lá, eu ia convidá-lo, achei que não queria, desculpe. Então, convido também o juiz da 2ª Vara Cível de Rio Preto, Dr. Luiz Fernando Dalpós. Então, por iniciativa da mesa diretora, as novas instalações da Câmara Municipal receberão o nome do advogado Alberto Dutra Gomide, da jornalista Cecília Demian, do ex-vereador e professor Eduardo Nicolau, do jornalista e amigo Joselito Paganelli, do fotógrafo Jorge Etecheber, o artista plástico Orlando Fusinelli, o juiz Dr. Paulo Marcos Vieira, o jornalista Wilson Guilherme e o empresário e jornalista Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu tuta. Passo agora a palavra ao presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera, para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Que alegria, enquanto presidente dessa casa, poder participar de uma sessão tão importante, né? No sentido de homenagear, ao lado do prefeito Edinho, da doutora Luciana, doutor Dalpós, nossos juízes, homenagear as pessoas que contribuíram com São José do Rio Preto. Rio Preto é essa pujança, essa cidade reconhecida, essa referência no Brasil, em vários aspectos, educação, saúde, comércio, indústria. Rio Preto é uma cidade reconhecida, adorada por todos os brasileiros. Todos que nos visitam ficam felizes de vir em São José do Rio Preto, graças às pessoas que aqui convivem, aqueles que contribuíram, seja ele uma pessoa mais simples, ou um jornalista, um doutor, um advogado, um médico, um dentista, qualquer profissão, todos dentro da sua qualificação foram importantes para o crescimento de São José do Rio Preto. Que honra poder homenagear todas essas pessoas. Nós vamos fazer uma coisa assim bem rápida, né, também, que não possa cansar os senhores que estão acompanhando, passar para o nosso cerimonial o Alexandre Gama, que ele possa ler o currículo, né, vamos dizer assim, o histórico, né, de cada homenageado da Câmara Municipal, e depois nós vamos abrir a palavra ao senhor prefeito municipal, Edinho Araújo, para poder homenagear todos, e também a nossa juíza, a querida doutora Luciana, também vai fazer uma palavra. Posteriormente, nós vamos deixar o microfone aberto aí na galeria. Cada homenageado poderá, um familiar, um parente, um conhecido, qualquer coisa que esteja acompanhando, né? Se não tiver, possa dar uma palavrinha a respeito dessa homenagem, tá bom? Uma coisa bem... Eu quero só registrar que os vereadores Bruno Marinho, vereador Fábio Marcondes, vereador Coronel Jean Charles, Fábio Marcondes, vice-prefeito eleito, eles estavam aqui, cumprimentaram os familiares, mas não puderam estar presentes por compromissos anteriormente assumidos. Bom, eu vou começar a chamar agora os familiares dos nossos homenageados pela ordem alfabética. Enquanto eu faço a leitura do currículo, se a família quiser vir tirar uma foto e já dar uma palavra, fica à vontade, só comunicar o nosso cerimonial. Se o Paulera e o prefeito quiserem também se dirigir para uma foto embaixo, fica à vontade. Então, eu convido
os familiares do Dr. Alberto Dutra Gomide, o Renan Gomide, a dona Sinara, esposa, e a Norma, que veio acompanhá-los. Enquanto eles se dirigem ao local, eu quero fazer a leitura do currículo do Dr. Alberto Dutra Gomide, que foi advogado com especialização em direito público e criminal. Foi diretor jurídico da Câmara de Rio Preto em 3 oportunidades, entre 2013 e 2016 e entre 2021 e 2022. Como advogado, atuou ainda em diversas câmaras e prefeituras da região, como Câmara de Mirassol, Tanabi, Sales, Mirassolândia e Prefeitura de Américo de Campos. Foi também professor universitário de Direito Criminal no Centro Universitário do Norte Paulista, a UNORP. E o doutor Alberto Dutra, que também foi um grande amigo nosso, parceiro de trabalho aqui na Câmara Municipal. Parabéns, Renan, parabéns, dona Sinara, parabéns pela homenagem mais do que merecida para o doutor Gomide. E agora chegou a vez da nossa querida Cecília Demian. Convido os familiares da Cecília Demian, que era conhecida como a nossa mestra, carinhosamente nossa mestra, Cecília Demian, jornalista, advogada e escritora, autora dos livros 50 anos de história de nossa gente, Orani, o pastor da unidade, e Roberto Toledo nas ondas do rádio. A Cecília foi repórter e editora do Jornal Diário da Região entre 1990 e 2016, sendo autora de dezenas de reportagens, principalmente de cunho religioso, e autora da coluna Perfil, em que retratou a trajetória de personalidades riopretenses. Foi enviada pelo Jornal Diário da Região para a cobertura da visita dos papas Bento XVI, em 2007, e Francisco, em 2013, membro fundadora da Academia Riopretense de Letras, titular da cadeira 6, coordenadora da Pastoral da Comunicação da Paróquia Menino Jesus de Praga. Em 2016, assumiu o cargo de assessora da Secretaria de Comunicação de Rio Preto, onde ficou até o início desse ano. Teve passagens ainda pelas rádios FM Diário, Independência e Estéreo Show. Era formada também em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 1971 e em Jornalismo pela Unilago em 2001. E, com a palavra, a filha da Cecília, a Andréia, que está acompanhada do Gustavo e seus filhos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muito por essa homenagem, por todos que estão aqui. É muito difícil falar, está muito recente. Quando eu me preparava para me despedir da minha mãe, eu pensava, e agora, né? Mas eu pensei assim, ela vai viver, ela vive nas palavras que ela escreveu, nas histórias que ela contou, e ela vive nessa homenagem tão linda que vocês estão prestando para ela. Como o Mateus disse, ela vai ficar aqui para sempre. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Parabéns, Cecília, grande amiga nossa, companheira de trabalho por muitos anos no Diário da Região. E agora é a vez do professor, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Eduardo Nicolau. Convido seus familiares para que venham aqui registrar esse momento histórico
do professor Nicolau, outro grande companheiro nosso. Foi professor, advogado, vereador por 3 mandatos e presidiu a Câmara de Rio Preto nos anos de 1987 e 1988. Foi o primeiro vereador do PT em Rio Preto, a partir de 1989, quando deixou o então PMDB, partido pelo qual se elegeu a primeira vez. Grande incentivador da cultura, foi criador do Festival de Poesia Declamada e Encenada e do Festival de Música Popular em 1980. É autor das leis que instituíram o Passe Operário em 1982 e o Passe Solidariedade em 1984. Foi professor em diversas cidades da região, como Potirendaba, Neves Paulista, Mendonça, Monções, José Bonifácio e na Escola Nair Santos Cunha, com atuação também nos cursinhos Esquema, Equipe, Objetivo, Ângulo, Seta e Coque. Estão presentes aqui os familiares, a Cíntia, que é sobrinha, o Vinícius, que é sobrinho, o Rafael, que é sobrinho, e a Vera, que é irmã do professor Nicolau. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o prefeito, o membro do Judiciário. Agradecer a homenagem, né, que fica eternizado o trabalho que meu tio fez para a cidade, né? O Nicolau era um professor, deu aula para muita gente aqui, deu aula no cursinho, né, Objetivo, Coque, passou por várias cidades, né, como já foi dito, e ele, quando serviu a Câmara por 16 anos ininterruptos, ele trabalhou muito pela população, né? E ele, na época, optou por sair, achou que era o melhor caminho, já tinha feito a contribuição dele. Então, nós temos muito orgulho dele, né? Ele não deixou nenhum problema para trás para nós e morreu de repente. Morreu agora em agosto, eu levei ele para o hospital, daí 2, 3 dias ele morreu, né? E era uma pessoa que estava sempre aqui com os médicos na Beneficência Portuguesa, ele foi professor de vários médicos, se cuidava, né? Tinha uma vida regrada, era franciscano, frequentava muito a igreja. Então, ele deixou para nós um legado muito, muito importante para a nossa família, né? Nós temos muito orgulho dele. Obrigado. Parabéns, Cíntia, Vinícius, Rafael e Vera, pela homenagem ao professor, ex-vereador Eduardo Nicolau. E agora chegou a vez da homenagem ao meu querido amigo Joselito Paganelli. Convido, então, o seu companheiro Júnior para vir acompanhar. Convido também a Vivian, outra grande amiga do Joselito, e o Matheus também. Se o Matheus quiser participar aqui, alguém tira a foto para o Matheus aqui. O Juninho, nosso cerimonialista, faz às vezes de fotógrafo. Quero registrar aqui também a presença da equipe da TVT, a Marina e desculpa, fugiu o nome do... fugiu o nome dele agora, mas o cinegrafista vieram acompanhar aqui a homenagem ao Jô. E o Jô, que é jornalista formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a FAFICA de Catanduva, era pós-graduado em Marketing Político e Propaganda Eleitoral pela USP, começou a carreira nos jornais O Regional e Notícia da Manhã, de Catanduva, e atuou no Sindicato Rural da cidade. Em 2006, foi contratado pelo Jornal Diário da Região, onde se destacou nas editorias de Cidades e Política, onde tive o prazer de ser seu editor. Depois foi colunista social, retratando os bastidores da sociedade riopretense e também da política. Em 2017, foi contratado pela TVT, onde atuava como repórter, comentarista de política e chegou ao posto de chefe de redação. Parabéns, Júnior. O Jô era muito importante para a gente. Desculpa, Edu.
Agora é a vez de homenagem ao fotógrafo Jorge Etecheber. Convido a prima Isabel, a Tânia, ex-mulher, a Luzia, ex-sogra, a Ana Clara e o Frederico, que são os filhos, a Inês, que é a mãe, e a tia Vilceia. Jorge também, outro grande amigo nosso, sempre presente nas causas que envolviam a cultura aqui na Câmara. O Jorge foi um conceituado fotógrafo aqui em São José do Rio Preto, especializado em espetáculos teatrais, dança e shows, tendo sido um dos fotógrafos oficiais do Festival Internacional de Rio Preto, de Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, o FIT, consecutivamente de 2001 a 2023. Ele é autor de diversas exposições fotográficas sobre teatro, show e dança, e foi homenageado no último FIT com exposição de suas principais obras ao longo do tempo. É autor das fotografias dos livros Jocelino Soares, Vida, Obra e Crítica, do jornalista Mário Soler, que está aqui presente, e Festival de Teatro de São José do Rio Preto, 50 anos de reexistência, livro do qual também foi responsável pela pesquisa de imagens. Quero chamar também para estar aqui na frente o amigo e fotógrafo Vitão Natureza. Aproveitar enquanto o Vitão chega, registrar aqui a presença do vereador eleito Abner Tofanelli. Obrigado, Abner, bem-vindo à Câmara. Quero registrar também, eu ia citar na hora da referida homenagem, mas o ex-presidente dessa Câmara, ex-vereador Laerte Teixeira da Costa. Aproveitar e citar meus amigos jornalistas, Adib Muanes, José Luiz Rei, Fernando Marques, todos aqui presentes, para homenagear. São também amigos de todos que estão sendo aqui homenageados. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a homenagem em nome da minha família, da minha avó, do meu irmão, ao meu pai, que tanto contribuiu para a cultura de São José do Rio Preto. Então, muito obrigada. Jorge, que tinha seu estúdio aqui na Silva Jardim, sempre um reduto de reunião de amigos, agitadores culturais, artistas, jornalistas e tudo mais. Bom, agora é a vez de homenagear o artista plástico Orlando Fusinelli. Estão aqui representando a família do Fusinelli, o seu irmão Osmar e sua esposa Rosa. Convido eles para que venham aqui fazer esse registro, enquanto eu leio o currículo do Fusinelli, que foi um dos mais conceituados artistas plásticos autodidatas de Rio Preto, além de escultor e escritor. Ele se radicou em Rio Preto em 1976, onde se especializou na arte primitivista, com obras expostas na Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, China, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, Portugal, Suíça e El Salvador. Teve participação na coletiva Brasil 500 anos, em Lisboa, no ano 2000. É coautor de diversos livros, como 19 Contos Rio Preto, Contos de Natal e Prosas e Versos de Natal, todos lançados pela Casa do Livro. Conquistou prêmios no Festival do Folclore de Olímpia e no Salão de Artes Plásticas Contemporâneas de Presidente Prudente. Integrou diversas edições da Bienal Naif Brasil, realizada pelo SESC. Sua marca registrada eram as figuras de 3 cachorros, 2 pretos e 1 branco, que estão presentes em todas as suas telas. Parabéns, Osmar, parabéns, Rosa, pela homenagem mais do que merecida. E agora é a vez de homenagear o doutor Paulo Marcos Vieira, que foi juiz da área civil aqui de São José do Rio Preto, foi juiz eleitoral
e convido seus familiares que estão aqui presentes, a Ana Paula, filha, Ana Beatriz, filha, o Eduardo, filho, e a dona Vanilda, que é esposa. E estão aqui para homenagear o doutor Paulo também, a juíza diretora do Fórum, doutora Luciana Cochito, e o juiz da 2ª Vara Cível, doutor Luiz Fernando Dalpós. Muito obrigado a todos. Doutor Paulo, também um grande entusiasta da imprensa, uma pessoa acessível e amável, um grande amigo nosso. Dr. Paulo se formou na Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo, em 1981. Foi escrivão de polícia e promotor de justiça antes de ingressar na magistratura, em 1988. Foi juiz em Mococa por 15 anos e em Cajuru por outros 2. Estava à frente da 2ª Vara Civil de Rio Preto desde 2004. A partir de 2018, passou a responder pela direção do Fórum da Comarca. Em sua trajetória no Poder Judiciário, o magistrado colecionou amigos e admiradores, não só pelo seu elevado conhecimento jurídico, como também pela forma afável e cordata com que a todos tratava. Quero fazer um registro aqui, o Fernando Marques vai se lembrar que por algumas vezes o Dr. Marcos esteve presente na nossa confraria do Mercadão aos domingos. Eu queria agradecer a todos aqui que fizeram essa homenagem para o meu pai e dizer que eu estou muito orgulhoso da pessoa que ele foi, do homem que ele foi. Todos que tiveram o privilégio de conhecer sabem que ele sempre pesava a humildade, era um homem muito sorridente. E queria deixar essa palavra aqui. Parabéns, dona Vanilda, Eduardo, Ana Beatriz, Ana Paula, doutora Luciana e doutor Luiz Fernando. Bom, e agora chegou a vez, então, de homenagear meu querido amigo, nosso mestre jornalista, Wilson Guilherme. Para isso eu convido a Tereza, sua esposa, o Murilo, que é o seu filho, a Edna, amigo, o Mário Soler, amigo, o Adib Muanes, amigo, Fernando Marques, amigo, o Laerte Teixeira da Costa, amigo, o Gabriel Tassi, que é sobrinho, o Rogério. Bom, o Wilson tinha muitos amigos, frequentava minha casa às vezes, eu frequentava a casa dele, nos encontrávamos sempre para aquele aperitivo, aquele bate-papo. E o Wilson Guilherme foi jornalista, sociólogo e professor. Iniciou a carreira de jornalista antes mesmo da graduação, em 1975, na Rádio Piratininga. Foi repórter ainda do Correio da Araraquarense entre 1964 e 1976. Entre 1982 e 1985, foi assessor de imprensa da Câmara de Rio Preto, o primeiro assessor de imprensa da Câmara de Rio Preto, convidado pelo então presidente Laerte Teixeira da Costa. Foi chefe de reportagem e produtor da TV Globo Noroeste Paulista, chefe de jornalismo da Rádio Independência e assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. Foi também secretário de comunicação na gestão Liberato Caboclo e depois editor da Folha de Rio Preto entre 2000 e 2002, quando assumiu a assessoria de imprensa do deputado estadual Vaz de Lima por 3 mandatos.
Palavra da Tereza, então. Parabéns, Tereza. Obrigada, viu, Ale? Bom, primeiro eu queria agradecer ao prefeito municipal, Edinho Araújo, por essa homenagem, que para a nossa família é muito grande. A todos os vereadores, em nome do presidente, ao judiciário, a todos os meus amigos aqui presentes, amigo meu e do meu marido, Wilson Guilherme, e na plateia ainda tem mais parentes. Tem minha irmã, meu cunhado e meus sobrinhos ali sentados, porque são muitos. E, em nome do meu filho, Murilo Guilherme, eu queria agradecer a todos presentes. A trajetória do Wilson foi um pouco diferente de algumas pessoas, porque ele não tinha tanta acessibilidade naquela época, porque ele foi o primeiro assessor de imprensa aqui da Câmara, e ele foi escolhido, eu não lembro na época como é que foi, mas pelo Laerte Teixeira da Costa. Então, eu também tenho muita gratidão por ele, por ter nos ajudado numa época em que a gente precisava muito. Nós saímos da residência da USP, os dois, e viemos para cá, assim, como se fosse uma aventura, e a gente acabou acostumando aqui, e nós tivemos a nossa vida construída aqui na cidade. As refeições eram feitas aqui na Câmara, na época, por ele. A gente fazia a refeição junto. Eu, com 9 meses de gravidez, vinha almoçar com ele. Então, o Murilo faz parte de toda a história. Também aquele painel do Jocelino ali, em preto e branco, estava sendo pintado. E aí, uma daquelas cabecinhas, ele colocou do lado de fora. O Laerte deve lembrar que o quadro ficava na parede do fundo e não na lateral. Aí ele pôs uma cabecinha assim, uma das cabeças, né, do lado de fora. Eu falei, por que você está fazendo esse quadro diferente? E ele disse, é tua barriga que todo dia vem aqui me visitar. E quando mudaram o quadro do fundo para a lateral, saiu a barriga. Então, aqui está a barriga do quadro, que é o Murilo Guilherme, nosso herdeiro. Então, assim, eu queria também agradecer o Jocelino, porque, na época, quando a gente chega na cidade, assim, a gente vai encontrando pessoas assim, diferentes, pessoas que a gente gosta e tal, né? Então, o Wilson Guilherme, ele foi uma pessoa que nos trouxe, apesar de sua dificuldade, muitas coisas boas para a minha família. Deixou muitas coisas aí na sua herança de pessoa. Então, eu queria agradecer a todos. Estou falando um pouco demais, porque eu sou professora da prefeitura há 26 anos, e professor fala muito. Então, eu agradeço essa oportunidade. É com muita honra que eu recebo essa homenagem por ele, e tenho certeza que isso fica marcado na nossa vida e na vida das pessoas que conheceram ele. Muito obrigada a todos. Obrigado, Tereza. E quem vai dar uma palavrinha agora também é o ex-presidente da Câmara, o ex-vereador Laerte Teixeira da Costa, que quem trouxe o Wilson para a Câmara. Ilustres autoridades, colegas, novos colegas, né? Eu perdi um pouco a embocadura, mas me atrevo a lembrar algumas coisas a respeito dessa contratação, porque a história não pode se perder. Na época, eu criei o cargo de assessor de imprensa, não existia aqui em Rio Preto. Passou a existir quando eu fui
presidente pela primeira vez em 1983, e tinha que contratar um jornalista para ser o assessor de imprensa. O que eu fiz? Eu fui ao sindicato dos jornalistas e o representante, na época, era o Mário Soler. Então, foi o Mário Soler quem me indicou o Wilson Guilherme para ser aqui o assessor de imprensa da Câmara. Então, eu fiz a consulta ao sindicato dos jornalistas, o Soler indicou o Wilson Guilherme, e o Wilson Guilherme fez um trabalho que era assustador. Assustador. Porque ele ficava o dia inteiro aqui, sentado, e produzia uma quantidade enorme de releases para a imprensa. Chegou um momento em que aqueles jornais menores só se utilizava dos releases do Wilson Guilherme. Era a fotografia do trabalho dele aqui na Câmara, estampado no dia seguinte nos jornais da cidade. Então, isso foi importante. O outro fator importante do Wilson Guilherme, ele foi o jornalista das diretas já. Na época, nós tivemos aquela campanha extraordinária das diretas já. E a campanha se desenvolveu totalmente na Câmara Municipal. O prefeito era o Manuel e me pediu, falou, não quero isso aqui na prefeitura, não, você vai fazendo lá na Câmara. Então, aqui se reunia, nós tínhamos vigílias, discursos. Foi uma época de muita atividade no Legislativo. Os painéis, lembrado pela Tereza, também foi uma iniciativa nossa, e eu não me lembro da colocação dos painéis, mas eu sei que o Pedro Amaral não estava lá. Arrumaram um lugar para ele ali. Não sei como fizeram isso, mas fizeram. De qualquer forma, depois vieram outras iniciativas semelhantes, mas foi uma época que deu muita visibilidade nacional para a Câmara. E essa visibilidade nacional foi conquistada por Wilson Guilherme. Ele falava com a Globo, ele vinha, saímos no Jornal da Noite, saímos em muitos lugares. Esses painéis foi copiado por outras cidades. Enfim, é uma herança também que tem que ser dividida com o Wilson Guilherme. Então, só para resgatar esses pontos da história, eu não me lembro mais, eu estou naquela fase em que tudo vai bem, menos a memória, né? Então, e dizer, Tereza, que você e o Murilo precisam ficar muito orgulhosos. Sei que o Wilson não era fácil em certos momentos. A gente sabe disso. Mas precisa ter orgulho dele, porque ele foi grande nessa cidade. Parabéns. Obrigado, Laerte. Parabéns, Tereza. Parabéns, Murilo. Homenagem mais do que merecida ao Wilson. Bom, e finalizando aí as nossas homenagens, é a vez da apresentação da placa em homenagem ao Antônio Augusto Amaral de Carvalho, mais conhecido como Seu Tuta, o dono da Jovem Pan. Quem está aqui representando a família do Seu Tuta é a jornalista, colega Cátia Brito, da Jovem Pan, a quem eu convido para vir aqui. O Seu Tuta foi jornalista, empresário brasileiro, ex-presidente do grupo Jovem Pan, comandou os grandes programas musicais que impactaram uma geração e dirigiu a maior equipe de jornalistas do rádio brasileiro, levando ao ouvinte informação e serviço. Começou sua vida profissional na Rádio Pan-Americana em 1949. Em 1966, iniciou a grande transformação da agora Jovem Pan. Toda a programação foi mudada, fazendo da emissora uma nova empresa de comunicação. A virada maior ocorreu no início dos anos 70, quando Tuta passou a se dedicar aos programas jornalísticos, criando os famosos Equipe 7h30, Jornal de Integração Nacional e, finalmente, o Jornal da Manhã, que está no ar até hoje e é campeão de audiência desde que existe.
A consolidação de toda uma história dedicada ao jornalismo veio em 27 de outubro de 2021, com a estreia da Jovem Pan News, o canal de notícias 24 horas por dia na TV por assinatura. Antônio Augusto Amaral de Carvalho recebeu 10 troféus Roquete Pinto, 3 troféus Governador do Estado e 2 troféus TV Tupi por seus trabalhos na televisão. Parabéns à família Jovem Pan, em nome da jornalista Kátia Brito. Quero só registrar, pessoal, que essa solenidade está sendo gravada pela TV Câmara e vai ser exibida a partir de amanhã na nossa programação. Obrigado, Kátia. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui representando o Grupo Jovem Pan para receber essa homenagem tão significativa para o seu Tuta. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas o prefeito Edinho falou que conheceu. Eu falei, sorte a sua ter conhecido um homem com tantos valores, né? Então, tão bem querido por todo mundo. E ele deixou um legado, e esse legado é o Grupo Jovem Pan, do qual eu faço parte também com muito orgulho. E agora estamos aqui na cidade também com a Jovem Pan FM para ainda engrandecer mais todo o trabalho que o seu Tuta realizou. A vida dele, ele doou para o meio rádio, e a gente está aí para perpetuar isso com muito carinho e cuidado também. Obrigada a todos pela homenagem. Obrigada, Pauleira, por ter feito essa homenagem. E ontem você foi na Jovem Pan, pôde participar um pouco lá do nosso ambiente, sabe que a gente está aqui para somar na cidade. A Jovem Pan está aqui desde 2001 e agora, a partir de 2022, a gente está com a sintonia do FM. Então, eu conto também com a sintonia de vocês, tá? 93.1, nós estamos aqui com notícias e entretenimento e com toda a força do Grupo Jovem Pan aqui em São José do Rio Preto. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Kátia. Parabéns. E antes de a gente dar o encaminhamento aos discursos finais, o presidente da Câmara, Paulo Paulera, preparou uma surpresa para homenagear uma pessoa muito especial aqui para a Câmara, que é o diretor do Arquivo Público Municipal e parceiro aqui da programação da TV Câmara, do Documento Rio Preto, Fernando Marques. Fernando, que vai receber uma moção de aplauso, né, um requerimento de aplauso e congratulações pelos relevantes serviços prestados à memória e à história de São José do Rio Preto. E também uma cópia da sua última coluna, que retrata um acontecimento histórico aqui para a Câmara, que foi a transferência das primeiras atas do Poder Legislativo de São José do Rio Preto, datadas de 1894, 130 anos de história agora, sob a guarda do Poder Legislativo, que estruturou todo o seu arquivo com contratação de servidores, equipamentos e tudo mais. Se o Fernando quiser dar uma palavrinha. Não esperava essa, mas vamos lá. Gente, obrigado agradecer aqui à Câmara, porque as pessoas não sabem, só algumas pessoas aqui dentro dessa Câmara sabem. Eu peregrinei por, acho que 10 presidentes da Câmara, insistindo por 2 décadas para instituir o Arquivo Público da Câmara, por causa da importância dos documentos. A gente tem que pensar que a cidade só foi em 1894 que criou o município de Rio Preto. Então, de 1852 a 1894, a cidade não existia juridicamente. Tudo dependia de Jaboticabal. Então, quando aconteceu isso, foi uma importância tão grande que a gente tinha os documentos guardados, que eram as atas da Câmara desde a primeira. Isso a gente estava no Arquivo Público Municipal. E eu sempre dizendo, isso pertence à Câmara, pertence à Câmara. E eu acreditava que esses documentos iriam
fortalecer um arquivo da Câmara, que seria, junto com o Arquivo Público Municipal, um dos maiores veículos para a pesquisa de Rio Preto. E hoje a gente está realizando. O presidente foi o Paulera, foi o único que eu fui, sempre eu ia no segundo dia, que ele ia empossado, segundo. De manhã às 8, eu fui e falei, Paulera, você é minha última esperança. Precisamos criar o Arquivo Público Municipal. Já tinha sido criada a lei, que era uma lei do vereador Jean Charles Sebeto, claro, mas não tinha instituído o órgão. E o Paulera falou, como é isso? Imediatamente alugou o prédio aqui na Avenida Andaló. Já fizemos o arquivo público, que já ficou muito bom, e agora ele vai aqui para frente, aqui da Câmara, com arquivos deslizantes, um arquivista, sabe? Então, está sendo agora tratada a história da Câmara de verdade, como ela merece. Essa luta, eu posso dizer que foi muito minha, mas muito mais do Paulera, que foi o único presidente dessa Câmara que abraçou a ideia, e hoje nós temos um belo arquivo público para a pesquisa de vocês. Obrigado à TV Câmara, ao Alexandre Gama também. Dizendo o Alexandre, um dos maiores entusiastas foi o Alexandre Gama. Desde o primeiro, olha, ele nem era diretor da Câmara, ele já era entusiasta, ele estava aqui na TV, mas era um entusiasta de fazer o arquivo público. Eu quero que vocês visitem depois, vocês vão ver que maravilha que está o arquivo público. Obrigado, Paulera, obrigado a todo mundo. Lembrando que o arquivo público está aberto à visitação, pesquisas para historiadores, estudantes, enfim. A quem tiver interesse, é só agendar a sua visita. Registrar aqui, desculpa, a presença da ex-vereadora Celi Regina da Cruz. É que é tanta gente, né, Celi? Desculpa, mas não podia deixar passar você. Convido as autoridades a retornarem à mesa e já convido a diretora do fórum, a doutora Luciana Cochito, para fazer seu pronunciamento. Ela que vai falar em nome de todos os homenageados, mas em especial o doutor Paulo Marcos Vieira. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra estar nessa tribuna e falar das pessoas tão importantes para o município. Gostaria de citar aqui o nome novamente, Dr. Alberto Dutra Gomide, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, Cecília Demian, Dr. Eduardo Nicolau, Joselito Paganelli, Jorge Etcheber, Orlando Fusinelli, Dr. Paulo Marcos Vieira e Wilson Guilherme. Eu acho que a homenagem, Paulera, a todas essas pessoas, e aqui eu falo especialmente ao meu amigo, Dr. Paulo, aquele sorriso largo, aquele sorriso que ainda só de lembrar, a emoção já nos pega. Então, assim, eu sinto aqui, eu imagino que todos os familiares que estavam aqui sentiram isso quando falaram o nome dos seus entes queridos. Então, assim, eu gostaria, minhas palavras para cumprimentá-los e dizer que vocês têm que realmente ter orgulho daquilo que os seus entes, seus familiares foram. Porque eu tenho certeza que a Vanilda, a Beatriz, a Ana Paula, o Dudu, todos eles, e a gente tem. Lá no fórum, é o nosso maior orgulho, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente cita e fala, porque a memória dele, o excelente juiz que honrou a toga, ele é sempre lembrado lá, e eu tenho certeza que os outros homenageados aqui também, pelo aquilo que foram, na profissão que foram, se estão recebendo essa homenagem, é porque mereceram. Então, assim, sintam-se abraçados aqui por nós, pela homenagem recebida, e tenho certeza que é pouco por tudo aquilo que eles fizeram aqui pelo município de Rio Preto. Então, eu só inverti, porque eu acho que os homenageados mereciam ser falado primeiro, e agora eu cumprimento as autoridades, o meu vereador, meu Paulera, que está bronca em mim, que eu chamo ele errado, né, Paulera? Agora eu só vou te chamar de Paulera. E obrigada pelo convite, pela oportunidade de deixar eu prestar essa homenagem aqui a todos, e principalmente ao meu amigo, Dr. Paulo Marcos. Obrigada aí por todo esse tempo aí. Eu sei que você vai continuar na Câmara, mas esses 2 anos aí como presidente dessa Câmara foi um momento muito de parceria, que trabalhamos e fizemos muitas coisas juntos. O prefeito Edinho, também lhe cumprimento, e já ontem falei, e eu agora torno a falar publicamente,
que o Poder Judiciário é muito grato por tudo que a Prefeitura faz por nós lá no Fórum. O Judiciário é estadual, mas o Edinho nunca nos abandonou. Sempre que nós pedimos, ele sempre falava, está onde? Está no município, então o problema é meu. Então, a gente é muito pidonço, então a gente vive batendo na porta da Prefeitura e o Edinho nunca falou não para a gente, naquilo dentro das regras, dentro daquilo que pode ser feito, ele nunca falou não para a gente. Obrigada mesmo, Edinho. Foi um orgulho estou há 3 anos na diretoria e ter feito a diretoria do Fórum como você, prefeito, para mim é um orgulho e os seus ensinamentos eu vou levar. Aprendi muito com você. Meu colega da UPOS, companheiro, parceiro lá no Judiciário, obrigada por tudo, pelo apoio que sempre me dá e me ajuda muito lá na direção do Fórum. Não vou alongar muito, eu acho que não é o momento, é de vocês, é dos familiares, é de sentir orgulho dessas pessoas que foram todas citadas aqui. Muito obrigada. E convido agora o prefeito Edinho Araújo para o seu discurso em homenagem aos nossos homenageados. Obrigado, Alexandre. Quero saudar o nosso ilustre presidente da Câmara, Paulo Paulera, cumprimentando também a doutora Luciana, a primeira diretora mulher do Fórum da Comarca de São José do Rio Preto, o doutor Dalpós, digníssimo juiz de direito, a quem eu saúdo todo o Poder Legislativo de São José do Rio Preto, não só pelas suas funções que decorrem da lei, mas pelo espírito de cidadania, sempre integrados ao desenvolvimento da nossa cidade. Meus caros amigos, vereadores, eleitos para o próximo quadriênio, meus amigos dos homenageados, de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, Tuta, que eu conheci, do Dr. Alberto Dutra Gomide, que eu conheci, Cecília Demian, grande amiga, Eduardo Nicolau, meu companheiro de vida pública, Joselito Paganelli, jornalista emérito, Jorge, grande fotógrafo, especialmente dos nossos festivais internacionais, Orlando Fusinelli, que eu e a Maria Elza guardamos um dos seus poemas e dos seus quadros, Dr. Paulo Marcos Vieira, ilustre juiz de direito dessa cidade, e o Wilson Guilherme, jornalista, que foi aqui homenageado, em especial pelo Laerte Teixeira. Os cumprimentos a todos os familiares. Parabéns, meu caro Paulera e Câmara Municipal, pela homenagem que se presta a estas figuras, todas elas diretamente ligadas ao desenvolvimento em suas diversas áreas. Foram pessoas protagonistas do desenvolvimento de Rio Preto e da região. Portanto, subscrevemos todos, executivo e legislativo, as homenagens que se prestam a estas figuras, que passam a fazer parte das salas dos futuros vereadores do anexo aqui da Câmara Municipal. Eu quero dizer da satisfação que tenho de poder presenciar esta sessão, que eu diria histórica, senhor presidente Paulo Paulera, pela homenagem a estas figuras que foram em vida brilhantes. Foi dito aqui e reitero, tenham orgulho do seu familiar, deste ente querido, que passa agora a fazer parte do Poder Legislativo, o poder mais democrático. Nessas salas, quando se perguntar quem foi, há toda uma história, há toda uma trajetória, uma vida intensa vivida em favor da liberdade, da democracia, do desenvolvimento e da união desta cidade, que um dia pertenceu a Jaboticabal, lá atrás, e que hoje supera todas as cidades, porque São José do Rio Preto, força desta união entre os poderes e os empreendedores e os trabalhadores de São José do Rio Preto, fazem dessa cidade
uma referência nacional e que nós temos que continuar lutando por este legado que é tão importante para as futuras gerações. Há um tempo, no meu caso, dos 20 aos 30 anos, perdemos os avós. Depois dos 60 e dos 70, perdemos os amigos. Amigos queridos, que saem da nossa convivência diária, mas permanecem eternamente nos nossos corações. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, prefeito Edinho Araújo, e passo agora a palavra para o presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera, fazer o encerramento desta homenagem. Boa tarde a todos. Vou ser bem breve, porque acho que tudo que podia ser colocado foi feito com muita propriedade. Agradecer a visita do nosso querido prefeito Edinho Araújo, a nossa diretora Luciana do Fórum, nossa juíza, Dalpós, nosso juiz, e todos que estão presentes aqui, vereador eleito para o próximo mandato, o Abder Tofanelli e demais autoridades que estão presentes. Vou fazer rapidamente. Não dá para falar de pessoas tão queridas, pessoas que contribuíram com a cidade, pessoas que eu tive, de certo modo, num certo momento, um pouco de convivência, ou acompanhando um pouco de longe, mas falar rapidamente. Eu vou fazer aqui um histórico muito breve. Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu Tuta, contava ontem na Jovem Pan, Edinho, que eu falei, quando eu comecei a entrevista ontem, falei, não é Jovem Pan, é Pan-Americana. Está aqui aqueles que, né? E aí eu contava a minha história, rapidamente, doutora Luciana, lá na Jovem Pan, que eu ganhei 3 presentes na minha vida que marcaram a minha vida. O primeiro foi um cavalo, que chamava Pauleira. O segundo, com 12 anos, foi um quichute, que eu não tinha sapato. O primeiro sapato que eu ganhei foi um quichute. E o terceiro, mais valoroso, né, porque custava caro, foi um radinho que eu tenho até hoje, lá no meu sítio, um radinho Mitsubishi, aquele de capinha, Laerte, de couro, que tinha aquele microfone, sabe aquele que punha no ouvido, assim, aquele fiozinho? Está lá no meu sítio até hoje, esse radinho, que acho que todo mundo, as pessoas que têm um pouco mais de idade, lembra dessas histórias. Então, através desse radinho que eu ganhei, lá em São Carlos ainda, garoto com 14 anos, não dava para sair na rua, porque eu vivi o momento da ditadura. Era um momento que 8 horas tinha que se recolher, que a cavalaria saía batendo as patas dos cavalos, e você tinha que correr para casa, né? Hoje as pessoas veem a polícia e ao contrário, né? Não respeitam a polícia. Naquela época a polícia era muito mais respeitada e a gente tinha medo da polícia. Hoje, infelizmente, não é assim. A bandidagem quer mandar no país, né? Então, são os prêmios que eu ganhei. Então, Tuta, seu Tuta Jovem Pan, que aqui, homenageando o seu Tuta, a gente faz uma homenagem à Jovem Pan, a antiga e famosa, respeitada, jornalismo sério, jornalismo de competência a favor da população, em todos os sentidos. Então, Kátia, um abraço a toda a equipe. Falei com o Paulito, meu amigo já, que mora aqui em Poterendaba, vai chegar só 6 horas, não vai ter condições de vir aqui. Rapidamente, doutor Gomide foi convidado pelo vereador Paulera para ser nosso diretor jurídico, ele que tinha passado por Mirassol, acho que Bálsamo, em outras cidades também como advogado, contribuiu demais aqui nessa casa e teve uma situação relevante enquanto advogado, diretor jurídico dessa casa, no momento histórico da nossa cidade, dia 19 de dezembro de 2020, quando nós fomos votar o plano diretor, o maior da história da cidade, e eu era o presidente dessa casa, e nós tínhamos um impasse com respeito à divulgação daquele processo, e através do Gomide foi conversar com a nossa eminente juíza, doutora Tatiane, que naquele momento tinha suspendido aquele momento histórico, que seria num sábado, e foi das 9 às 13 horas a votação do plano diretor. É através do Gomide, que tinha sido parceiro dela, se eu não me engano, não sei se foi aluno dela, coisa nesse sentido, da doutora Tatiane, falou, eu vou lá conversar com a doutora. E explicou para a doutora passou uma regulação, manda o presidente fazer uma divulgação no jornal, 3 vezes seguida, na primeira página,
para divulgar que o plano diretor está sendo divulgado. E as pessoas falavam que não estava. Teve audiência pública, teve debate, mas, infelizmente, aqueles que querem trabalhar a cidade inventam história. Mas a doutora Tatiane foi muito firme, mandou fazer, nós fizemos essa divulgação e foi aprovado por unanimidade nessa casa e mudou a história de São José do Rio Preto. Cecília Damião, acho que dispensa comentário, essa jornalista, advogada, escritora, respeitada aqui no nosso município. Quem que não leu aqui de nós uma crônica de Cecília Damião? Quem que não acompanhou a sua trajetória, aquela maneira peculiar, aquela maneira, né, diferente até de outros jornalistas, né, de poder contribuir? Contribuiu demais com a matéria, amava demais Rio Preto. Doutor, nosso querido professor Eduardo Lecolau, fiz questão de homenageá-lo, esse que foi professor, advogado, vereador, presidente dessa casa, e esse aqui eu também tenho uma coisa particular para falar dele, rapidinho. Eu encontrei com o Nicolau aqui no Mercadão, e chegou um táxi, eu estava lá, estava de carro, eu falei, ô, Nicolau, onde você vai? Ah, chegou um táxi aí. Ele falou, não é para mim. Eu falei, mas o senhor não está de carro, Nicolau? Ele falou, não, eu não ando de carro, é só de táxi, né, Lerto? Era só de táxi. Eu falei, porque eu estou de carro. Não precisa não, Paulera, eu estou indo, isso alguns anos atrás, aqui no Mercadão. Então, aquilo lá ficou marcado na minha memória, essa coisa particular dessa convivência com ele, sem mostrar que seus 16 anos enquanto vereador, presidente dessa casa, ele contribuiu demais. Joselito Paganelli, um grande amigo, quando veio de Catanduva, eu era secretário de Serviços Gerais, nosso querido prefeito Edinho Araújo, ele lá no Diário da Região, fazendo reportagem de matérias da cidade, os Serviços Gerais é a secretaria mais próxima da cidade, da população, tem muito serviço, tem muita demanda, e diariamente a gente conversava, passando matéria para ele poder fazer lá no Diário da Região. Ele foi para a TV Tem, conversava com um amigo agora, que o último encontro que nós encontramos foi ali na pizzaria Bela Capri, né? Comentava agora o seu companheiro que está aqui, né? E essa foi uma pessoa também que contribuiu demais, e depois na TV Tem se destacou pela sua maneira muito séria, um jornalista sério, responsável, educado, que é muito importante também, sensível às causas públicas. Então, um cara que merece a nossa homenagem. Jorge Etcheber, né? Acho que dispensa, há pouco tempo antes do seu falecimento, foi homenageado nessa casa. Ele esteve aqui no momento também de uma votação complicada, uma votação que a população estava acompanhando. Ele esteve aqui, a Câmara aplaudiu de pé, o Jorge, ele esteve sentado aqui atrás nessa cadeira, mas foi uma pessoa que eu tive uma convivência e um respeito muito grande também, através da minha filha, Ana Paula Ambrosio, que é funcionária do SESC, e, sem dúvida nenhuma, não tinha um evento do SESC que o Jorge não estava lá fazendo o seu trabalho de fotografia. Não tinha um. Era uma referência no SESC. É um grande parceiro da cultura de São José do Rio Preto, que fotografou momentos históricos da nossa cidade. Orlando Fusanelli, bom, esse também é um artista que também dispensa comentário, né? As suas crônicas no Jornal Diário da Região, seu trabalho que foi reconhecido, distribuído por toda a cidade também. Uma grande personalidade, um coração maior que ele, né? Ele era grandão, mas o coração era maior que ele. Doutor Paulo Marcos Vieira, doutora, né? Também tive a oportunidade de ter uma convivência muito próxima, enquanto juiz, estive lá no fórum algumas vezes, batendo um papo com ele. Era um assíduo frequentador aqui do Mercadão, de comer pastel, e a gente às vezes se encontrava ali. Ô doutor, ele fala, Paulo, você não pode comer. Eu falei, não, doutor, o senhor não está, precisa maneirar também. E a última vez que nós tivemos, num evento do Fórum, quando nós homenageamos aqui o presidente do Tribunal de Justiça, dando o título de cidadão honorário, no coquetel, eu do lado do doutor Paulo, o salgadinho estava ali, mas ninguém tinha coragem de pegar. Aí ele me cutucou e falou, Paulo, mas ninguém vai comer? Né? Se tinha uma coisa que ele gostava, e a família está aí, não me deixa mentir, era de comer, né? Tirando todos os seus predicados, uma pessoa boníssima, uma educação, uma pessoa que realmente, rapaz, a gente sentiu demais o falecimento. Essa é uma coisa marcante que eu tive com ele. Paulo, vamos atacar. Aí eu e ele, nós fomos atacar, fomos os primeiros. Aí todos que estavam com vergonha atacaram também aquele coquetel. Então é assim, mas é assim que funciona sempre, né? Wilson Guilherme, jornalista, respeitado, grande referência para São José do Rio Preto, um cara também que, bondade ali passou, a mulher falou que era meio bravo, né, meio complicado, mas para nós, né, mas para nós, viu, ele era uma pessoa realmente de boa
de boa índole, uma pessoa realmente amigável, de conversa, sempre uma palavra amiga, uma palavra de esperança. Nos momentos políticos da cidade, acompanhamos a sua trajetória enquanto assessor do deputado Vaz de Lima. Então, uma pessoa também que eu sinto muito orgulho de poder homenageá-la. Então, obrigado, fiquei muito feliz. Hoje é mais um dia histórico, Edinho Araújo, e vou aproveitar seleta plateia para homenageá-lo, prefeito Edinho. Vossa Excelência, um amigo de tantos anos, 16 anos de prefeito, o maior prefeito da história da cidade, não é em mandato, não é nos 16 anos, é o maior prefeito em realização, em compromisso com a cidade, em sensibilidade. A sua história vai ficar para sempre aqui registrada, Edinho. Você é um grande homem, um grande pai de família, um grande político, e você não esconde que foi político a vida toda. Que Deus continue te abençoando e que a sua vida tem muita coisa para frente ainda, porque o Edinho está preparado, tá? E hoje nós tivemos aqui na casa, nossa querida doutora juíza, nossa diretora do fórum, doutor Dalpós, para encerrar um momento histórico, graças ao prefeito Edinho. Talvez, um dos momentos mais históricos da cidade de São José do Rio Preto, aqui na Câmara Municipal. Tantos milhares de projetos que já se passaram por aqui, o projeto que nós aprovamos hoje, enviado pelo prefeito Edinho Araújo, da doação, da alienação de uma área para a UFSCar, Universidade Federal da minha São Carlos. Parabéns, Edinho, essa é uma conquista sua. Nós temos outras pessoas que trabalharam, faz muitos anos que as pessoas falam nessa questão, né, de trazer uma faculdade federal, que as pessoas que não têm condições de frequentar, além da qualidade do estudo, é uma faculdade que vai dar oportunidade para muitas pessoas ter um estudo acima de qualquer, né, indagação, porque o FSCar é referência no Brasil. Parabéns, Edinho. Encerramos o nosso mandato aqui, eu, vereador Paulera, 3 ex-presidentes dessa casa, e Vossa Excelência, 2 recordes. E Vossa Excelência, 4 vezes prefeito de Rio Preto. Estamos encerrando o nosso mandato, mas com certeza do dever cumprido. Obrigado a todos. Boa tarde.